Prazer em revê-lo, Augusto Cury. Só fico vendo aí o seu sucesso na lista dos mais vendidos sempre. Um grande prazer. Prazer é meu. Um pequeno artesão das palavras. É, um bom artesão. Procura servir a sociedade. Obrigado. Vamos entrar. Você estava assistindo aí a nossa introdução, né? Falando de pessimismo, otimismo, realismo. Se a gente considerar só essas três palavras, você acha que você é o quê? Eu sou otimista realista. O melhor dos mundos. Por favor, senta, Augusto. Obrigado. Otimista realista, traduza isso para mim. Bom, o otimista, ele não sofre por antecipação. No passado, eu já sofri muito por antecipação. Ele não se preocupa muito com as consequências do seu comportamento quando ele é um otimista superficial. Agora, quando ele é um otimista realista, ele se preocupa com os seus atos, mas ele é regado por esperança. Ele vê o mundo de maneira mais contemplativa, mas ao mesmo tempo ele se esforça muito para transformar seus sonhos em realidade. E sabe que todas as escolhas têm perdas. Não há otimista realista que não sofra perdas ao longo do caminho, até porque quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Eita, rapaz, isso é que é, hein? Agora, esse é o meu papagaio, você lembra dele? Ele é. Está sempre jovem também, né? Sempre jovem. Louro José. Aliás, todos nós somos Josés, né, Louro? Vantagem de ser papagaio, tá vendo? Obrigado. Agora, eu estava olhando, eu não sabia que você tinha feito faculdade de medicina e que na época, qual era a especialidade que você tinha? Psiquiatria, né? Psiquiatria. Uhum. E aí, você no meio da sua faculdade, você decidiu procurar ajuda, se conhecer melhor, porque disse que você teve uma crise emocional. Você não era essa informação, né? E o que te... Você lembra o que é que te motivou a essa crise emocional, hein? Do segundo para o terceiro ano na faculdade de medicina, eu passei por um estado depressivo. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais cálidas e importantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E eu era uma pessoa hipersensível. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível, quando alguém ofende, estraga o dia. Uma pessoa sensível se preocupa com a dor dos outros, mas uma hipersensível vive a dor dos outros. Uma pessoa sensível se preocupa com o amanhã, mas uma pessoa hipersensível vive os problemas do amanhã. Então eu não tinha proteção emocional. Quer dizer, você era hipersensível? Eu era hipersensível. Aliás, muitas pessoas, centenas de milhões de pessoas são hipersensíveis no teatro da humanidade. E uma pessoa hipersensível, ela é desprotegida emocionalmente. Facilmente os estímulos estressantes, sejam pensamentos perturbadores, ofensas, crises, perdas, invadem o território da emoção e tende a provocar ou altos níveis de ansiedade, ou humor depressivo, ou inclusive ataques de pânico e assim por diante. Então, nessa experiência... Nessa época você não sabia disso. Não sabia disso. Quero que você se sinta lá naquela... Eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Não, mas é importante, até para as pessoas conhecerem a minha história. Então, eu comecei a escrever por causa da dor. A dor foi meu mestre. Você escrevia para você mesmo. Eu escrevia para mim, procurando entender por que eu não gerencio meus pensamentos. Por que eu não sou autor da minha própria história? Por que eu não piloto bem a aeronave mental, o veículo da minha mente? Então eu comecei a escrever dezenas, depois centenas de páginas. E durante 25 anos eu escrevi 3.000 páginas. No começo eu não sabia da minha história que eu estava desenhando uma nova teoria. Uma das poucas teorias mundiais que estuda o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, a formação da consciência e do eu como protagonista da história. Mas foi um começo explosivo, quase que incontrolável. Então a dor, que para muitos se torna um problema, ela é destruidora, para mim foi a minha maior mestra para me procurar. Como eu digo no livro que eu estou lançando, O Homem Mais Inteligente da História, quem não procura o seu próprio endereço e não encontra, não tem um caso de amor com a sua saúde emocional. Então esse encontro me levou a ser um pesquisador e decidi pela psiquiatria, pela pesquisa da psicologia. Quer dizer, você estava fazendo medicina nessa época, mas não sabia que ia fazer psiquiatria. Não, não sabia. Você estava ainda a escolher. Exato, decidi quando passei pelo caos emocional.
E aí, meus colegas todos saíam da... Você escreveu o primeiro livro quando? Você estava na faculdade, aí botou toda a sua angústia, que você já contou a história inteira. Eu só estava querendo saber aquele pedacinho ali. Calma. Toda a minha angústia. E você sabe que eu, Ana, eu escrevi meu primeiro livro na Faculdade de Medicina. Pois é. Mas nunca publiquei esse livro. E o que falava, o que versava esse livro? A Família Moderna, um grupo de estranhos. Ela falava sobre o relacionamento do ser humano com seus familiares e a crise do diálogo. O grande problema é que as pessoas se silenciam diante da sua própria dor. Pais e filhos falam do mundo de fora, mas eles não têm coragem de falar das suas lágrimas. O papai é uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha dificuldade de falar das suas dores. Mamãe é uma pessoa encantadora, afetiva, mas ela era também mais tímida e mais depressiva. Então, a família moderna era uma maneira de eu me procurar dentro do meu seio da minha família e procurar por mim mesmo. E aí, eu escrevi esse livro, A Família Moderna, um grupo de estranhos. Mas nunca publiquei esse livro. Interessante. Quer dizer, está aí guardado. Está aí guardado. Agora, você fez uma comparação. Hoje em dia, a gente tem uma escassez de alimentos no mundo, né? Uhum. E os números estão aí divulgados e cada dia mais a gente tem que ter consciência com relação à natureza e à terra para que não falte ou não falte ainda mais alimentos, né, para as pessoas que necessitam em algumas regiões. Você fez uma comparação, uma analogia com os famintos de alimentos, mas que você falou um número a respeito de pessoas que são famintas emocionalmente. De emoção. O que significa isso? Que número é esse estimado por vocês? Bom, você ensina a arte de cozinhar. Isso é belo, inclusive, para desacelerar os pensamentos e desenvolver prazer de viver. Mas nem todo mundo tem alimento sobre a mesa. Isso. A ONU detectou que 800 milhões de pessoas passam fome. Só o que a ONU não diz, e deveria dizer e fazer estatísticas, que há bilhões de pessoas que são mendigas emocionalmente. Morando em belos apartamentos ou casas de condomínio, elas mendigam o prazer de viver. Por quê? Precisam de muitos eventos para ter parcas experiências de alegria ou de encantamento. Por isso que nós temos recomendado que os pais não deem muitos presentes para os seus filhos, porque vicia o córtex cerebral a necessitar cada vez mais de eventos para sentir pequenas experiências de contentamento. A melhor nutrição emocional é que os pais sejam os melhores palhaços, os melhores poetas, os melhores músicos, cantores, ainda que sejam desafinados. Porque quando eles fazem isso, eles estimulam um fenômeno... Na formação da criança. Na formação da criança, nos primeiros 7 anos de idade. Que é onde a página está em branco e você vai escrevendo. Onde eles admiram, exatamente, Ana. Onde eles admiram os pais. E os pais perdem a oportunidade no mundo todo. Aonde eu dou conferência, na Romênia, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, é a mesma coisa. Os pais perdem a oportunidade de ouro de serem os verdadeiros heróis dos seus filhos. Quem dá muitos Porque presentes... até 7 anos de idade, o pai realmente é o herói, é uma heroína, né? Ele pode ser o músico mais desafinado, mas o filho vai amá-lo. É verdade. E, por exemplo, na China, 300 mil pessoas desistem de viver por ano e 3 milhões tentam o suicídio. Mas nenhuma delas, na verdade, quer morrer. Todas elas têm fome e sede de viver. Mas se os pais, desde a mais tenra infância, falam das suas perdas, das suas dores, para os filhos não terem medo da vida, então eles cruzam o mundo e formam resiliência. Você não pode criar um mundo de irrealidade, né? Tanto na materialidade das coisas, quanto nos próprios exemplos que os pais dão para os filhos, é isso? Você tem toda a razão. Eu quero dizer claramente, pais, por favor, o melhor presente que você pode dar é a sua história. Estamos preocupadíssimos com alto índice de adoecimento psíquico. 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, vão desenvolver um transtorno psiquiátrico, de depressão... Como é que é? Você fala muito rápido. Como é que é? 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Ao longo da vida? 1 em cada 2? Cada 2 pessoas. Quer dizer, 50% da humanidade? 50% da população mundial. Vai desenvolver... Quer dizer, você está garantindo que se eu não tenho um transtorno psiquiátrico até hoje... Eu corro o risco, tenho 50% de chance de ter, é isso? Exatamente, de acordo com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan. E na prática é isso. Depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, bulimia, ou seja, transtornos alimentares, doenças psicossomáticas,
dependência de drogas. Só no Brasil, há cerca de 8 milhões de pessoas que usam drogas, eventualmente ou continuamente. Bom, a situação é muito grave. Talvez nem 1% das pessoas devem se tratar. A pessoa que usa droga, ela está tentando fugir da realidade, é isso? Nem sempre. Uma pessoa que usa droga, ela, às vezes, por angústia, ansiedade, pensamentos perturbadores, influência de amigos ou conflitos sociais. Então, nem sempre é uma fuga. O ser humano, na atualidade, está com um déficit de prazer muito grande. Ele precisa de muito para sentir pouco. Então, a parte para a experiência das drogas como uma viagem ilusória para tentar sentir prazer. Só que isso provoca o maior cárcere da história de um ser humano, o cárcere da emoção. É por isso que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, né? Você vai em casas simples, né, em alguns lugares de comunidade, onde todas as pessoas se ajudam, se falam, se conversam. Você entra numa festa, numa roda de samba, é uma felicidade genuína. Aí você vai no churrasco, numa casa com mármore Carrara no chão, lustre de cristal de Boêmia, né? Aquela opulência e tudo mais. E as conversas que você escuta, primeiro que não tem a efusão, porque parece que você ter dinheiro e ser bem socialmente tem toda a razão. Não funciona na efusão da alegria, porque a alegria tem que ser contida, né? E aí você escuta muito mais problemas, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Problemas de todos os tipos, desses níveis que você está falando, como os reais, né? Do que aquela outra comunidade. Você tem toda a razão. Por isso, quando as necessidades básicas são atendidas, como alimentação, moradia digna, escolaridade, mobilidade social, enfim, se elas são atendidas minimamente, o que vai transformar uma pessoa em ser rica emocionalmente é quanto mais ela faz muito do pouco. E mais pobre emocionalmente quando ela precisa de muito, inclusive reconhecimentos, aplausos, para sentir migalhas de prazer. Por isso, toda vez que eu faço gestão da emoção com celebridades, eu digo para eles, na primeira sessão, no primeiro treinamento, o segredo da felicidade inteligente e estável se encontra nas coisas simples e anônimas. Se você não encontrá-las, você vai ser um miserável morando em palácios. Mas a próxima pergunta que eu vou fazer logo depois no intervalo, já vou deixar aqui, é que a gente está num mundo cada vez mais carente de aplausos, né? Do lado de fora, com todas as possibilidades de redes sociais e o mundo tecnológico que a gente vem vivendo hoje. E eu queria saber como é que a gente pode ajudar todo mundo que hoje precisa desse aplauso. Eu volto já. Gente, olha, a gente está recebendo uma visita deliciosa em casa, que é minha casa, Mi Casa e Su Casa. É, muito legal. Que é o escritor Augusto Cury, que faz uma coisa maravilhosa. Escreve 2 livros por ano, porque tem o que dizer, né? E nós estávamos falando aqui a respeito da ansiedade das pessoas, da necessidade que todos nós temos, né? De receber aplausos, ser reconhecido. E hoje, cada vez mais, as redes sociais provocam isso. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui de uma novela na Globo. Você tem tempo de ver novela? Não, não tem. Não? Então, eu vou te mostrar um personagem. Ela chama Fedora, que é uma delícia. É a Tata Werneck que faz, a atriz. Mas é quase uma mendiga emocional, assim, mendiga total. Ela não aceita perder nunca, ela precisa estar na frente, né, das pessoas, desse tipo de pessoa que você estava comentando, né, que feito brilhantemente pela Tata Werneck. Como é que você classificaria? Claro que as pessoas não chegam a esse, mas a vontade, às vezes, das pessoas é essa aí, né? Bom, infelizmente, a humanidade ela está desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom. O que quer dizer isso? Eu vou explicar. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gerenciamento pode esgotar o cérebro e gerar uma série de sintomas. Como é que a pessoa sabe que ela está com a síndrome do pensamento acelerado? Quando pensa muita coisa? Quando ela tem uma mente agitada, ela é intolerante às frustrações, pequenos problemas têm um impacto muito grande, ela acorda cansado, sofre por antecipação, tem dificuldade de conviver com as pessoas lentas. Acho que eu tenho pensamento acelerado. Eu também acho. E mesmo pessoas aparentemente calmas como vocês, pode ter uma mente hiperacelerada. E além disso, tem déficit de memória ou esquecimento.
E nós estamos preocupadíssimos com crianças, adolescentes e adultos que estão dormindo ao lado de celulares. E o celular tem um comprimento de onda azul. Todo mundo bloqueia dorme melatonina. celular. Então, bloqueia melatonina, que dificulta um sono de boa qualidade. E há muitos jovens e crianças que estão acordando de madrugada para acessar redes sociais. Que coisa. Como essa personagem. É. Tem a necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Quando envia uma mensagem e não tem uma resposta Likes, não, likes. tem um ataque de raiva. Por isso que os ciúmes, que era um velho fantasma, que nós acreditávamos que não ia aparecer de maneira intensa no século XXI, apareceu de maneira robusta, musculosa. Ciúmes, porque os jovens e adultos começam a namorar e controlam um ao outro a cada minuto. Nossa, é verdade. Então, o ciúmes apareceu de maneira assustadora. E o que é o ciúmes na versão moderna para a psiquiatria? O ciúmes é a saudade de mim. Como assim? Eu cobro do outro a atenção que eu não dou para mim. Eu exijo o reconhecimento do outro, o amor e o afeto que eu não tenho com a minha saúde emocional. E isso está afetando, não é 1 milhão, são centenas de milhões, bilhões de seres humanos na sociedade moderna. Por isso é muito importante que as pessoas desacelerem o seu pensamento e protejam a sua emoção. E quais são as ferramentas que nós estamos utilizando aqui em mais de 70 países que eu sou publicado? Número 1, cobrar menos e abraçar mais. Número 2, dar risadas da pitch. O que é pitch, doutor? Picuinhas, incoerências e tolice. Entendeu, Louro José? Viu, Louro? Não levar a vida a ferro e fogo. Mas é legal. Se alguém te perturbou, relaxa. Tem pessoas que me dizem, doutor Cury, casei com um homem muito difícil. Até exagero, né? Eu dou um passo para trás. Você que é psiquiatra perderia a paciência se conver 5 minutos. Aí eu falo, minha filha, se você escolheu um homem muito difícil, você não deve ser tão fácil. O semelhante se atrai. E ele vai ficar mais difícil se você tiver necessidade neurótica de mudá-lo. Dê risadas, elogie cada vez que ele acertar. Que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Só piora. Temos o poder de piorar os outros e não de mudar. Pois é, a gente piora, Louro José. Pensa que eu consigo te mudar? De jeito nenhum. E sabe quais os comportamentos que nós tomamos que é errado? Número 1, elevar o tom de voz, Louro. Número 2, criticar excessivamente. Número 3, passar sermões. O marido abre a boca, a esposa sabe tudo que vem pela frente, ou vice-versa. Pais abrem a boca, os filhos já sabem todo o sermão. Tem que dizer novidade, né? Dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Mudar o discurso. Mudar o discurso. Às vezes eu até falo para os pais, cantem parabéns em datas não esperadas. Mas como? Fora de data, sim. O filho vai se surpreender e você vai registrar no solo do inconsciente uma janela light ou um arquivo saudável. O senhor está casado há 35 anos, 33, 35 anos. E o senhor faz isso em casa? Eu faço em casa. Eu não teria sobrevivido. Pô, legal. Minha esposa é médica também. Eu não teria sobrevivido nesses 35 anos se eu não aprendesse a relaxar mais, cobrar menos. O senhor tem 3 filhas mulheres? Bom, tenho 3 filhas e a esposa, 4 mulheres na minha vida. As mulheres estão dominando o mundo. É um guerreiro. O problema é o cartão de crédito. Nossa. Uma brincadeira à parte, os homens também às vezes exageram. Eu sou apaixonado por elas e aprendo muito com as mulheres. As mulheres, de fato, são mais inteligentes que os homens. Olha, dito por Augusto Cury, hein? Mais inteligente, altruísta e solidária. Sem vocês, nossos céus não teriam estrelas, tenho certeza. Vou trazer a Suleima aqui para me contar essa história. Ótimo. Eu vi agora de manhã, a gente está falando o senhor citou inteligência emocional, agora de manhã no Bom Dia, uma cena que parou o camarim. Nossa. Eu me choquei, todo mundo, né? Qualquer pessoa que vê essa cena, de uma jovem de 18 anos que foi agredida covardemente, né, pelo ex-companheiro, em uma cidade chamada Álvaro de Carvalho, em São Paulo, e as câmeras de segurança do local, é essa cena aí, doutor, flagraram a violência e o total descontrole do agressor. Ela estava num bar com uma amiga, pelo jeito, que é a coisa do ciúme que o senhor está falando. Ela foi espancada. O agressor, esse monstro aí, é Kelvin Luiz Assis Soares, de 24 anos. Ele tem uma filha de 3 anos com ela. E, de acordo com a polícia, ele também é filho do vereador da cidade
que tem mais de 10 passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal grave e desacato. E a cada dia mais, uma coisa que a gente tem citado bastante aqui é com relação à violência à mulher, que tem crescido muito nos últimos anos, apesar dos esforços das autoridades com delegacia da mulher, incentivando que as pessoas denunciem e tudo mais. Mas quando a gente olha uma coisa, eu me sinto muito mal, eu me sinto muito incomodado. E eu falei, eu quero mostrar isso pro Dr. Augusto para que você qualifique essa pessoa. O que a pessoa que vive com ela, quem é essa pessoa? Esses milhares de homens e pessoas agressivas que tem por aí. E como é que a pessoa tem que lidar com isso? Bom, este homem que é tão comum, não apenas no Brasil, mas também na Europa, um problema seríssimo de violência contra as mulheres, na verdade não é um homem, é um macho, não é um ser humano. Tem a necessidade neurótica de controlar os outros, necessidade neurótica de poder. Tem sociopatia e psicopatia mescladas. A psicopatia machuca e fere e não sente a dor do outro. A sociopatia é aquele que transgride as regras sociais. A pessoa não nasce assim, né? Não nasce assim. Isso é aprendido. A genética tem apenas uma influência. Modelos de comportamento são incorporados ao longo da vida e as pessoas acabam tendo reações violentas diante da contrariedade. O que nós temos recomendado para homens e mulheres? Ana, nós temos de aprender a dar liberdade para quem nós amamos. Se você quer me abandonar, você tem toda a liberdade, eu vou ser mais feliz, siga o seu caminho. Isso é ser um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher. Agora, tem um tipo de violência que não está nas estatísticas mundiais e nem ganha as telas da TV, que é o stalker. Aquele homem que persegue as mulheres nas redes sociais, por telefone, faz chantagem. Ele é um carrasco. Existe bastante. Nos Estados Unidos tem 500 mil stalkers. Eles são perseguidores implacáveis, porque não dão liberdade das pessoas partirem. Quem ama dá liberdade, porque não há amor na terra do controle. Pois é, eu acho que tem um outro comportamento infantil também, já que o senhor citou a infância, né? Quando a criança tem... o natural dela é reclamar quando não gosta, né? Mas tem crianças que reclamam muito, que têm um comportamento agressivo com relação às coisas que lhe pertencem. Os pais têm que tomar cuidado com relação a isso? Parabéns por esse questionamento, Ana. Isso é seríssimo. Estamos assistindo no mundo todo dezenas de milhões de crianças que estão envelhecendo precocemente no território da emoção. Quais são os sintomas de um envelhecimento precoce? Necessidade de muito para sentir pouco, reclamar demais, baixíssima autoestima, querer tudo rápido e pronto. São crianças de 10 anos de idade que têm uma idade emocional de 80 a 90 anos de idade. Porque elas não aprenderam a ter uma emoção contemplativa e estável. Por isso que nós desenvolvemos o programa Escola da Inteligência. E hoje há mais de 200 mil crianças no Brasil aprendendo a contemplar o belo, a se colocar no lugar do outro, a fazer muito das pequenas coisas. Eu soube que o senhor doou esse programa, inclusive, para as escolas, para todo mundo poder usar. Então, né? Esse programa, eu renunciei aos direitos autorais, por isso que ele é acessível para as escolas particulares. E, além disso, nós estamos adotando os orfanatos do Brasil gratuitamente. Nosso sonho é adotar todos os orfanatos. É um programa que o professor aplica nas crianças. Dentro da grade curricular. Ele é treinado pelos nossos psicólogos a aplicar dentro da grade curricular a educação da emoção. O senhor sabe que, eu não sei se essa professora faz parte desse programa, mas tem um exemplo bom para a gente mostrar aqui, uma professora que é responsável por ensinar disciplinas e formar cidadãos. Daqueles profissionais que a gente pode chamar e lembrar, né, como mestres, né, que a gente nunca esquece mesmo. Ela se chama professora Gláucia Ribeiro, trabalha numa escola municipal na cidade de Serra do Espírito Santo e ela adotou um estilo bem bacana, assim, bem bonito e acho que a ser seguido como o seu programa para incentivar os alunos. Quer ver? Está na hora da aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Centro da Serra. Os alunos ainda estão chegando e a professora Gláucia já está lá na sala, preparando para recebê-los. Cada carteira ganha um papelzinho. Não é prova não, nem exercício. Continue assim, faça com atenção. Eu acredito em você. Boa prova, professora Gláucia. É assim em dia de prova. Eu acho muito bom que eu fiquei mais concentrada na prova. Eu fiquei mais confiante na prova. A professora Gláucia já entregava bilhetinhos, mas todos iguais, padronizados para todo mundo. Só que aí, em dia de prova, ela percebeu que os alunos ficavam nervosos
e então decidiu deixar um recadinho específico para cada um deles. Uma emoção muito grande. Quando eu fui ler aqui Franciele, aí eu pensei que já fosse a tia brigando. Aí depois, quando eu li tudinho, aí depois eu me senti mais confortável. Eu achei que eu precisava de alguma forma incentivá-los na hora da prova. De acordo com a particularidade do aluno, que eu já conheço bem, aí eu quis falar diretamente para ele. A professora, que dá aulas de história e outras disciplinas, disse que ficou surpresa com o resultado dos alunos em tão pouco tempo. No clima, assim, durante a prova, eu percebi que eles estavam mais calmos, mais seguros, eles liam um bilhetinho e ficaram mais tranquilos. O Cauã voltou a tirar notas boas. Bastou sentir que ali na frente da sala tem alguém que se importa com ele. Me sinto mais incentivado e me sinto mais amado, isso me deixa mais calma na hora de fazer a prova. Eu leio o recadinho, eu vejo que ela está confiando em mim. O jeito de ensinar da professora tem ido além do que ela esperava. Para a Júlia, por exemplo, ajudou na adaptação na nova escola. Ela é muito legal, acolhe quem chega de outra escola bem, que faz a gente se sentir bem acolhida. Atenção, carinho, amor ao ensinar. A avaliação de quem aprende não poderia ser outra. Acho ela excelente, ótima e tudo. Por quê? Porque ela demonstra seu amor, sabe? O resultado disso, segundo a professora, a gente falou com ela, 80% dos alunos tiraram notas melhores em apenas 2 meses. Caramba. Depois, quando eles perceberam que realmente a professora se importava com ele, que não estava ali para ser julgados e tudo mais. É muito bonita essa iniciativa, não é? Eu vou às lágrimas ao ver iniciativas como essa, mas elas são raras, como ouro em terra seca. As escolas, de um modo geral, no mundo todo estão doentes, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, porque elas são excessivamente racionalistas, cartesianas, preocupam-se com as provas, mas não estimulam os alunos a serem autores da sua própria história, a terem autoestima, a desenvolver a autonomia. São coisas simples. São coisas simples. Não precisa de No programa computador. Escola da Inteligência, quando o programa é aplicado, abaixa o nível de violência, melhora a concentração, o rendimento intelectual. Os professores são treinados a valorizar a quem está no fundo da classe e aplaudir não apenas os dados corretos, mas mesmo quando o aluno na prova desenvolve um raciocínio, mas está incorreta a questão, ele elogia a complexidade do pensamento do aluno. E sabe o que acontece? Esse aluno se torna protagonista da sua própria história. Mas, Ana, tem muito milhares de gênios foram alijados como deficientes mentais porque os professores não educam a emoção dos seus alunos. Embora eles sejam, para mim, importantíssimos, né? No próximo bloco, o Dr. Augusto escreveu um livro chamado O Homem, entre os 47 livros, o homem mais inteligente da história, né? Que é Jesus Cristo, né? E ele foi um rapaz que não acreditava na existência de Deus. Eu volto já. Aí dentro do tema aí de mendigos emocionais, né? Nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, eu estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. O senhor estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora, veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento, ele era, antes de se tornar o que era São apóstolo. Pedro mesmo?
Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor, ao e à afeto, dedicação de como Jesus. aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Ora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudos? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, o homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive, quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste? Que homem era esse que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas o senhor passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamitas, ateus. Enfim, passei a ter um caso de amor com a humanidade. E você agora está tendo um caso de amor também com um grande amigo nosso aqui da Globo, que é o Jaime Monjardim. Em dezembro, eles vão lançar o filme O Vendedor de Sonhos. Caramba! É o primeiro livro do Cury que vai parar nas telonas aí como filme, né? E já estão envolvidos num outro projeto, dessa vez tem a ver com o livro com esse livro aqui, O Homem Mais Inteligente da História, que o Jaime se apaixonou pela ideia. E em setembro eles foram juntos para Jerusalém, que eu soube, Israel. Ganhei uma foto de vocês lá, olha lá, ó, você e o Jaime. Vocês foram conhecer os lugares sagrados e foram visitar locações, né, que inspirem o filme. Que a ideia é adaptar esse livro para um seriado. A um seriado em inglês, que eu sou. Em inglês, exatamente. Quer dizer, que vai ser lançado no Brasil também. Que vai ser lançado no Brasil também. Bom, e como o Jaime é um homem muito sensível, né? Nossa, o Jaime é demais. Ele é um grande amigo seu e se tornou um grande amigo meu. O Vendedor de Sonhos foi filmado com tanta maestria que só o trailer tem levado as pessoas às lágrimas. São milhões de pessoas vendo o trailer, se emocionando. Inclusive, há muitas escolas, empresas e instituições fechando salas de cinema já no dia 8 de dezembro para os seus clientes e funcionários. Para assistir como presente de final de ano. Exatamente. O livro virou filme. Eu precisaria, assim, de dias para continuar falando do Augusto, porque eu tenho 18 de 47 livros que lançou ao longo de uma carreira de quantos anos, Augusto? São 20 anos. São 20 anos, são mais de 2 livros por ano, né? São mais de 2 livros por ano. E eu queria te cumprimentar por ser um brasileiro aí que foi traduzido para 70 idiomas, né? Turquia agora manifestou desejo de publicar meus livros também. Pois não tinha sido publicado na Turquia ainda. É um dos vendedores de livros mais famosos do mundo, pela quantidade de livros, pela qualidade que apresenta. Mas, sinceramente, como ele disse, obrigado pelo elogio, Ana, eu me sinto apenas um servo social. A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Se nós não dermos o melhor que nós temos para fazer os outros felizes, todo o sucesso é efêmero e não tem sentido. Me sinto apenas um pequeno artesão das palavras. Parabéns, vou ver o filme, Grande Augusto. vou ler o livro, que já comecei,
E espero que a gente se encontre, não de 13 em 13 anos, como foi a última vez que você esteve aqui. Ana, você tá jovem, animada. O que aconteceu? Você também, nós estamos... Bota um pedacinho Tem aí? Tem aí, o Arthur, um pedacinho da entrevista, só a imagem para ele se ver 13 anos atrás, quando teve lá no Mais Você, que a gente era em São Paulo ainda. Olha você aí, em 2003, né? Olha lá, estamos juntos ali e eu, assim, fiquei muito honrada na época. A gente mudou, né? Eu também mudei. Tu mudaste, eu mudei. Graças a Deus. Mudamos para melhor. Obrigado, Augusto. Obrigado, tá? Um grande prazer te receber. Mas vamos ver se a gente se vê com mais frequência, tá bom? Meu neto é apaixonado em você, Louro. Opa, como ele Quer chama? te levar Como para é que cá, ele Augusto chama? Cury. Augustinho Cury. Claro. Beijo pra você. Eu vou fazer um intervalinho comercial e vamos adoçar a nossa manhã aqui com um Aí docinho sim. de arrasar coração.